Olá, quarta-feira, 17 de novembro de 2021. Eu venho aqui mais uma vez agradecer a você pela força que me tem dado, assistindo aqui os nossos vídeos diariamente, comentando, elogiando, criticando com fundamento. Estou aqui sempre disposto a ouvir e ler você, tá? Hoje eu vou abrir com uma coisa pungente, né? Uma criança de 8 anos desmaiou no meio de uma aula numa escola pública em Cruzeiro, no Distrito Federal. Essa criança faz parte de um grupo de 250 crianças que moram num condomínio do Minha Casa Minha Vida. Não há transporte, não há almoço na escola, e a criança saiu de casa sem almoçar, porque é muito pobre, não tem dinheiro para comprar comida, e desmaiou no meio da aula. A Secretaria de Educação do Distrito Federal explicou que tem um lanche 3 horas da tarde, mas a criança não esperou, a fome não espera. A fome não espera nem a volta desse imbecil que nos governa, que está lá vendo o estádio da Copa do Mundo no Catar. Dá para acreditar isso? Apareceu num vídeo a respeito disso, eu comentei no último vídeo que eu pus aqui, numa suíte que ele diz que custa 46 mil reais a diária, mas é paga pelo rei Al-Khalifa. Paga por quê? Por que é que o rei lá do Bahrein, que segundo meu amigo Raíssen Abac significa 2 oceanos em árabe, por que é que o rei resolveu pagar essa suíte? Né? E por que é que o Bolsonaro, em vez de fazer esse vídeo calamitoso, num país em que as crianças estão desmaiando de fome na escola, a BBC do Brasil fez uma matéria sobre isso, não é a única. A criança lá do Cruzeiro, lá no Distrito Federal, não é a única, não. Tem muita criança morrendo de fome no Brasil. E esse cara tá lá no Golfo Pérsico, com o ministro da Defesa, vendo lá a movimentação da frota americana. Só pode, né? O que é que ele está fazendo lá? Com aquele bando de energúmeno que nós pagamos a viagem? Quanto custa essa viagem? O que é que está fazendo Magno Malta no Golfo Pérsico? O que é que está fazendo Hélio Lopes no Golfo Pérsico? Lá em reinados atrasados que nem democracia tem, e que ele vai por isso, e vai ainda confessa coisas absurdas, como a intervenção no Enem, etc. Né? Pois é, devia estar em Brasília, devia ter ido à escola onde a criança desmaiou para tomar providências, devia ter um mínimo programa de governo que combatesse a fome. Agora a Câmara está aí anunciando que aprovou um projeto de desoneração da folha de pagamento de 17 setores empresariais. Eu acho que é uma medida que pode realmente combater o desemprego, diminuindo a carga fiscal que é proibitiva para as empresas no Brasil. Mas são 17 setores selecionados. O Brasil não tem uma política, não tem um programa de governo, não tem nada que se aproxime de governo, é um desgoverno. E o cara está lá nos Emirados, no Bahrein, no Catar, vai ver o estádio da Copa do Mundo. Uma notícia que a mulher está acompanhando, pelo menos faz tempo que eu não vejo essa mulher acompanhar em viagem. Agora o Hélio Lopes, né, é o viajador oficial da República, o viajador geral da República, está sempre lá com ele. Fazendo o quê? Ninguém sabe, né? De qualquer maneira, meus amigos, a coisa realmente é lamentável. Mas temos uma novidade boa hoje. O Ministério da Saúde anunciou que vai ser dada uma dose de reforço na vacinação para todos os maiores de 18 anos do Brasil. O Brasil está tendo números menores de óbitos e de casos porque tem uma vacinação eficiente. A vacinação eficiente não é obra de Marcelo Queiroga, de Eduardo Pazuello, não, é obra do Jair Bolsonaro, é obra graças a
comissão parlamentar de inquérito do Senado que forçou esse desgoverno a fazer aquilo que tinha que ter feito desde o começo, dar condições ao SUS para o SUS provar o seu valor. Agora, cadê um pedido de desculpas? Cadê o reconhecimento de que a vacina está produzindo o efeito que todo mundo, menos esses imbecis que não têm o menor conhecimento de nada, acham que acontece, que vacina mata, né? Ué, cadê? Cadê que o ministro da Saúde venha a público para reconhecer isso? E o próprio Bolsonaro, que em vez de ir para o Golfo Pérsico, não podia ficar lá pelo Distrito Federal para dar pelo menos umas 2 ou 3 horas de expediente por dia, né? Aliás, terminou lá a Conferência para o Clima em Glasgow, na Escócia, e a notícia é que o Brasil, o compromisso que o Brasil assumiu lá, e que então, anunciaram como um grande feito, na verdade não destravará o Fundo Amazônia, aquele dinheiro que alguns países da Europa mandavam para a Amazônia e não estão mandando mais por causa do Bolsonaro. Isso aí prova que o mundo não é besta, que ninguém cai nessa lorota de floresta úmida, de que não há desmatamento e de que não há incêndios, porque a floresta não pega fogo. Somente analfabetos que não andaram 30 quilômetros para frequentar a escola, que vendem esse tipo de ilusão, né? Porque se o mundo não é besta, não é tolo, por que os árabes seriam? Os árabes são conhecidos pelo contrário, são negociantes sabidos, né? Vão cair nessa lorota de crescimento econômico do pau-gado e da floresta úmida que não pega fogo, né? Enquanto isso, o Tribunal de Contas da União, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional estão devendo providências a respeito do senhor Danilo Dupas, esse que preside o Instituto Nacional de Estudo de Educação e Pesquisa, Anísio Teixeira, do Ministério da Educação, e que provocou uma demandada de 37 técnicos, servidores especializados, e está dizendo que eles saíram, na verdade, porque queriam gratificações que não saíram por falta de dinheiro. Uma lorota que foi repetida por aquele bigodinho de Hitler lá, que é o ministro da Educação, o tal de Milton Ribeiro, né? Que, aliás, disse que não houve interferência na prova, quando o próprio Bolsonaro disse que a prova do Enem esse ano era a cara do governo. Eu quero saber, domingo agora vai ter prova do Enem, se ninguém vai tomar uma providência. Se Danilo Dupas continuará mentindo e sendo repetido, tendo a mentira repetida pelo ministro da Educação. Não tem? Não! Por exemplo, Supremo, né? Gilmar, Dias Toffoli, estão todos nas bacalhoadas de Lisboa, numa reunião em que, junto com Michel Temer, o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco defenderam o semipresidencialismo. Ah, vamos tomar banho, não tem água aí, nós temos crise hídrica aqui, não tem água lá em Lisboa, vamos tomar banho, semipresidencialismo é uma ova. Nós já vivemos no semipresidencialismo, o presidente não manda nada, quem manda é o Centrão, lá no Congresso, no Senado e na Câmara, representado lá nas bacalhoadas do Gilmar Mendes, né? Então, o semipresidencialismo, nós estamos precisando de combate à fome, de erradicar a fome. Aliás, o Sérgio Moro lançou sua pré-candidatura à presidência da República no programa de Pedro Bial, conversa com Bial na TV Globo, e disse que está pronto para enfrentar esse desafio. Ele sabe, depois ele leu, parece que ele leu a entrevista de Modesto Carvalhosa sexta-feira no Estadão, sábado, aliás, no Estadão, dizendo que só a corrupção não basta para sustentar um programa de governo numa campanha eleitoral para a presidência da República. Precisa um programa de governo. E ele apontou um bom nome de uma equipe que o está ajudando. O nome do Afonso Pastore, grande economista da USP. Mas não basta, uma andorinha só, nesse caso aí, não faz verão. E ele precisa também prestigiar mais os políticos que o estão apoiando. O senador Eovisto Guimarães, que é um senador muito lustro, o mesmo se diga do Álvaro Dias, os que apostaram na sua filiação no partido deles, o Podemos. Bom, meus amigos, o Lula
está em Paris recebendo honras de chefe de Estado do presidente da França, Macron. Bolsonaro não recebe honras de Macron porque andou falando mal até da escolha que ele fez da mulher dele. Então, merece o status de páreo. O Brasil não merecia, mas elegeu o Bolsonaro, está tendo que merecer. Quando o Bolsonaro está lá nas ditaduras medievais do Golfo Pérsico, o Lula está usufruindo das honras de Estado na capital da civilização, na cidade de Luz, em Paris, né? Agora, enquanto isso, o Fernando Moraes, grande jornalista, excelente escritor, sucesso com as biografias de Paulo Coelho e de Assis Chateaubriand, meu conterrâneo paraibano, lançou o primeiro volume da biografia do Lula, em que ele fala das agruras, da prisão em Curitiba, da correspondência dessa prisão, mas não fala nos crimes que são apontados nos processos de justiça que o condenaram a essa prisão. Tem uma excelente reportagem sobre isso do Marcelo Godoy na edição de hoje do jornal Estado de São Paulo. Eu aconselho você a ler. Antes de terminar também, eu queria falar no profundo desagrado que eu tive vendo o Brasil-Argentina esta noite. Que vexame, né? O Vinícius Júnior podia ter sido o herói do jogo se não tivesse perdido os 2 gols que ele perdeu. O melhor jogador em campo não foi o Messi também não jogou nada. Foi o Lucas Paquetá, que já jogou no Flamengo e que hoje está na Europa. Agora, o grande vexame, o vexame total é da Conmebol. Porque eu vou até ler aqui o nome do juiz. Andrés Cunha, um juiz uruguaio, e a equipe do VAR, dirigida por Esteban Ostomes, uruguaios, né? Que vexame. O Osamendi deu uma cotovelada criminosa, tirou sangue da boca do Fabinho, do Rafinha, o atacante brasileiro, e eles não recomendaram sequer. Primeiro, merecia o cartão vermelho, tinha que ser expulso. Foi uma entrada criminosa. E foi logo no começo do jogo e o Brasil estava jogando muito melhor. Não jogou nada, como sempre a seleção do Tite tem muita sorte, porque ele está ganhando tudo. Esse empate aí também jogou melhor do que a Argentina, que não quer dizer nada, porque a Argentina não jogou nada. Mas agora a Conmebol está anunciando a suspensão dos dois. Para quê? Suspensão para quê? Agora que a besteira já foi feita, tinha que ter intervindo lá, na hora, aproveitando que tinha o VAR, mandar expulsar. Agora, depois que o jogo acabou, o que é que adianta, né? Olha, eu estou aqui ainda recomendando a entrevista que eu fiz no sábado, eu editei no sábado, com Cláudio Porto, da Macroplan, que faz cenários para o futuro, que diz que o Brasil tem jeito, mas que o Brasil vai enfrentar ou uma superinflação, uma hiperinflação, ou um programa duro de reajuste, né, de ajuste fiscal, dependendo do resultado da eleição de 22. É um ano fatal. Ele acha que 2 anos cresce, mais 8 anos para recuperar os 10 que perdemos desde o desastre que foi Dilma Rousseff. Ninguém fala mais em Dilma, né? O Lula está aí sendo festejado, mas a Dilma nos afundou na recessão até hoje. Até hoje. Bom, e tem uma história linda, a história de Ciro Fernandes, o xilogravador desse quadro aqui que eu ganhei de presente nos meus 70 anos, presente dos meus filhos, o Vladimir, a Clarice e a Cecília. O Arthur estava aqui só para festejar a recepção do presente, né? Bom, para esta semana eu estou planejando, no sábado, o professor Cristóvão Buarque, que foi ministro da Educação, para falar dessa crise do Enem, e um 2 dedos de prosa com Antônio Risério, historiador, escritor, poeta baiano, autor de uma obra-prima, um livro brilhante, segundo a definição do Pedro Bial, que me recomendou o livro, que se chama As Sinhás Pretas da Bahia, Suas Joias, Seus Escravos. Você vai aproveitar bem dessas conversas, pode crer.
Por enquanto eu vou ficando por aqui, direto ao assunto. Em pé. E só a verdade salvará as nossas vidas.